Boa noite a todos. Vou aguardar só uns minutinhos que o Instagram tá avisando as pessoas, avisando todos. Peço desculpa que eu ia começando a live, mas deu um pico de energia aqui, foi algo inesperado. Mas quando é ao vivo a gente está sujeito mesmo a acontecer esses imprevistos. Então eu peço que já me desculpem. Mais uma vez, boa noite. Acho que agora já está começando. Eu sou a Leidinha, estou aqui em nome do SECLI. O SECLI que fica em Uberlândia, no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Os nossos atendimentos são às segundas e terças-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 14 horas. Temos também um estudo público nas quartas-feiras, às 19h30. Sintam-se todos convidados. E lembrando que nas segundas, terças e sábados, quando temos o atendimento, antes temos a palestra. E essa palestra, ela é postada aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. No Instagram e no Facebook fica meio difícil porque desce, então não vê muito. Mas sintam-se convidados, vão ao nosso YouTube, se inscrevam, comentem, compartilhem e nos ajudem a alavancar o nosso YouTube, porque a intenção da casa é levar mais a palavra, levar mais esclarecimento, mais conhecimentos. E também lá vocês podem comentar. Se tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica também, pode. Sintam-se à vontade, que sempre nós temos a equipe de mídia, pode, mas aí é melhor para fazer alguma pergunta pelo Instagram. Porque nós temos a equipe de mídia que ela olha e responde. E às vezes demora um pouquinho, porque talvez não tenha resposta no momento, e vai em busca, mas responde, viu? Nós não deixamos as perguntas sem responder. E hoje, o meu propósito aqui é falar sobre a fé divina e a fé humana. Mas eu acho que antes a gente deve falar sobre a fé. O que é a fé? O que vem a ser a fé? A gente fala muito em fé, mas nem sempre a gente para pensar qual é o significado da palavra fé. A fé é um sentimento inato que Deus depositou em nós quando nascemos. Então, assim, mas ela pode se manifestar, crescer em nós ou não. Aí vai depender de nós, se a gente vai cultivar a nossa fé ou se nós vamos deixar ela ali. Morrer ela não vai. Se ela ficar quietinha lá no cantinho dos nossos sentimentos, morrer ela não vai. Ela vai ficar quieta. E no futuro, quando a gente precisar, com certeza ela vai estar ali. E a gente vai lembrar mais da fé nos momentos difíceis. Mas ela está ali. Deus é misericordioso e está sempre lembrando de nós. A fé divina. O que é a fé divina? A fé divina, ela é a confiança inabalável em Deus e nos seus propósitos. É aquela certeza que Deus tem o poder e a glória. Então aí nós usamos a nossa fé humana também. A fé humana é o quê? É a confiança total em nós, humanos, nas nossas capacidades. Lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele diz: Pedi e vos será dado, buscai e encontrarão, batei e a porta se abrirá. Como assim? Aí a gente tem que estudar um pouquinho isso, né? Pedir, o que quer dizer pedir? É buscar a Deus. Batei a porta, ação. Ou seja, nós precisamos da fé divina e da fé humana para chegar até Deus. Então nós temos que crer em Deus e temos que crer que Deus nos escuta, que Deus nos ouve também. Porque Jesus disse: faça da sua parte,
que da minha farei, né? Que o céu, passa da sua parte, que o céu te ajudará. Ou seja, nós temos que ter a nossa atitude. Então, nós precisamos acreditar em nós também. Ter a fé humana, a fé em nós mesmos, para que a gente busque até Deus, que a gente vá até Deus. Se a gente não tiver a fé humana, a gente vai conversar com Deus, a gente vai acreditar que Deus está ouvindo a gente? Não. Se a gente vai orar por alguém, a gente vai acreditar que Deus está ouvindo, que eu tenho capacidade de orar por alguém? Não. Então, nós temos que ter a fé em nós mesmos também. E temos que utilizar essa fé, mas usar essa fé com muita humildade, sabendo que, segundo Jesus disse, sois deuses, mas somos deuses com Deus, porque a força e o poder vem de Deus. Nós temos a atitude de pedir, de crer, de confiar inabalavelmente, mas sem Deus não fazemos grandes feitos. Precisamos ter humildade. Kardec falou isso também, até eu tirei aqui. Lá nós estamos falando do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, no item 4, Kardec vem nos alertar sobre essa humildade, a necessidade da humildade. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Ou seja, se eu confiar que eu tenho poder, eu tenho a fé, eu vou acabar me decepcionando, porque o poder mesmo vem de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Quando nós vamos orar por alguém, eu particularmente peço, Senhor, usa-me como seu instrumento para levar o auxílio a esse irmão, quando eu vou orar por alguém. Mesmo que seja à distância, eu falo, Senhor, eu me coloco à sua disposição. Eu me uno ao Senhor em prol dos irmãos. Agora, assim, eu lembrando também da fé raciocinada, porque tem que ter a fé raciocinada. Eu até lembro, teve uma vez uma amiga minha, quando na adolescência a gente era muito novinha, sabia menos ainda do que hoje. Hoje ainda sou muito aprendiz, nossa, ainda tenho muito para aprender, mas já fui menos instruída ainda. Então a gente estava lendo na passagem da Bíblia, onde Jesus disse que voltará como ladrão. Aí a gente foi pensar, ela levou fé, falou, não, ele vai voltar como ladrão, sim. Eu falei, nossa, mas como assim, como ladrão? Mas será? Mas Jesus, ele é o nosso exemplo, o nosso guia. Ele não pode vir como ladrão, ele não pode dar um mau exemplo assim. Então a gente foi conversando, aí nós chegamos à conclusão. Ele vai vir como ladrão, é que ele não vai mandar aviso. Ele não vai avisar, opa, tô chegando, dia tal eu tô chegando aí. Não, ele vai vir porque ele plantou sementes. Ele quer colher as sementes. Mas na verdade, Deus, eu acho que Deus nunca foi, ele sempre esteve aqui, em nós. Por isso, Jesus disse, sois deuses. Sem Deus não somos deuses. Então somos deuses com Deus. Então ele está conosco. Ele enviou o seu Filho para ser o nosso exemplo e guia. Eu não vejo que Jesus foi, porque ele ainda está tão vivo em nós, nas nossas ações. Às vezes a gente vê alguma pessoa com uma atitude tão errada, e a gente fica bravo, fica nervoso, a gente quer ir lá chamar atenção, aí logo vem aquela luzinha assim na cabeça e fala, como Jesus agiria? Então, para mim, Jesus está muito vivo, está muito presente,
em nossas vidas, nas nossas consciências. Então nós precisamos prestar atenção nas mensagens que Jesus nos passa, que o Pai não desiste de nós e Ele sempre nos alerta. Agora a gente tem que pedir, mas tem que saber prestar atenção. Quando a gente vai orar, a gente vai fazer algum pedido, a gente tem que prestar atenção nas respostas, porque nem sempre as respostas vai vir no mesmo tom que eu tô querendo. Eu lembrei agora de uma historinha. Ela é bem conhecida, mas cabe aqui novamente. É um senhor muito fervoroso, que tinha muita fé em Deus, e ele morava numa cidadezinha no interior, e a casa dele já estava bem acabadinha, assim, bem frágil, e começou a chover. E ele ficou com medo da casa cair, né? Aí ele começou a rezar, pedindo a Deus para parar a chuva. Senhor, para essa chuva. A minha casa está tão velha, ela pode não aguentar. Eu não tenho outro lugar para ir, eu tenho medo que a casa caia em cima de mim. E rezando, e a chuva só aumentando. Senhor, tenha piedade, cessa essa chuva, Senhor. E a chuva aumentando. Aí passa um canoeiro, porque já tava a enxurrada, né? A enxurrada vai virando, parece que um riozinho, né? Aí o canoeiro, venha, meu amigo, venha que eu vou te auxiliar, eu vou te proteger, venha, sobe na minha canoa que eu vou te levar, não fica aí não que é perigoso. Aí o senhorzinho, não, eu vou ficar aqui, eu tô pedindo a Deus e Deus está me ouvindo, Deus vai parar a chuva e eu não vou sair da minha casa. E o canoeiro insistiu, olha, vem, mas a previsão é que a chuva não vai parar, venha, vamos comigo antes que a chuva acabe com a sua casa e com você. E ele, não, eu vou ficar aqui, temor. Insistiu, não adiantou, foi embora. E continuou lá, o homem rezando, olhando para o céu e a chuva caindo. Aí, de repente, vem um barco. Um barco maiorzinho, barco não é aquele barcão ainda não, porque era no meio da cidade, né? Cidade pequena, mas é cidade. Então veio o barco. Aí o homem olhou pela janela, meu senhor, venha, suba no meu barco, eu vou te salvar, venha comigo, senão o senhor vai se afogar. E o senhorzinho muito fervoroso, não, eu vou ficar aqui, essa é minha casa e eu pedi para Deus e Deus vai parar a chuva. Eu não vou abandonar a minha casa e vou ficar aqui. Deus vai parar a chuva. E o dono do barco insistiu, jogou a boia para ver se ele vinha, nada, a boia boiou só, mas ele buscou de volta e foi embora, porque não tinha outro jeito. O homem continuou rezando, aí ele já tinha passado da mesa, já estava lá no teto da casa, porque a água não parava de subir, descia do céu e subia na casa, né, e ele não tinha mais lugar para ficar. Já estava lá no pescoço dele, aí chega um helicóptero, joga a corda, usa o megafone, fala, senhor, coloque a corda ao redor do seu corpo, se firme bem, segure, que nós vamos te salvar, venha. E ele, não, eu não vou, Deus vai parar a chuva e eu não vou sair da minha casa. Meu senhor, a previsão não vai parar, são 3 dias de chuva, e agora que está começando. E ele, eu não vou, porque Deus vai me salvar. Moral da história, não teve como, o piloto foi embora, porque estava perigoso, estava uma tempestade danada, ele não podia se expor ao perigo também, foi embora. O óbvio aconteceu, o senhorzinho desencarnou ali afogado, porque a chuva não parava. Aí ele chegando lá no céu, ficou todo bravinho, mas como assim? Como eu morri? Mas Deus ia parar a chuva? Como? Eu morri afogado? Como assim? Não, aí veio São Pedro, né? Filho, mas Deus te mandou várias ajudas e você não aceitou. Não, eu fiquei esperando Deus parar a chuva aí. Deus não parou, Deus me abandonou. Ele não parou a chuva, me largou lá até eu morrer. Agora eu estou aqui e minha casa está lá. E como é que fica isso? Deus me abandonou então? Aí São Pedro, não, meu filho. Você lembra aquele canoeiro que te chamou? Eu sei, mas Deus ia parar a chuva. Filho, aquela era a ajuda, era Deus te chamando, era Deus te salvando. E ele continuou bravo. Aí, São Pedro, filho,
Você lembra do barco? Era o auxílio. Lembra do helicóptero? Era o auxílio que Deus estava te mandando. Você fez as suas orações, mas você esperou a resposta como você queria. Você não parou para ouvir a resposta que Deus estava te dando. Aí é a presunção, né? Eu pedi, tem que ser do meu jeito. Moral da história, gente, vamos prestar mais atenção, né? Porque quando a gente faz a oração, a gente pede com fé, sim. E Deus está nos ouvindo, vai nos atender. Os irmãos espirituais estão aí sempre. Ele vem, quando a gente ora com fé, eles vêm. E vêm nos trazer o auxílio. Mas nem sempre é do jeito que nós pedimos. Porque Deus tem uma visão bem mais ampla. Às vezes nós oramos pedindo 1 quilo de arroz, Ele manda um de feijão, mas era aquilo que nós estávamos precisando naquele momento. Então Deus não erra, Ele não erra o endereço, Ele não erra na graça. Nós é que precisamos entender melhor o que Deus está nos respondendo. Porque muitas das vezes a gente fica orando e fala, ai meu Deus não está me ouvindo. Por que Deus não me ajuda? Será que eu não estou sabendo orar direito? Por que será que Deus está me abandonando desse jeito? E não, Deus não está abandonando a gente. Os nossos guias espirituais estão aqui ao nosso redor, estão nos auxiliando. Deus tem seus anjos guardiões que estão aí ao nosso redor, sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo. Às vezes acontece algo, por exemplo, eu estou andando ali, bato o pé ali, tropeço. Aí, ai, nossa, por que está acontecendo? Nossa, eu estou tão azarada hoje. Talvez aquele tropeção foi para me atrasar, porque se eu fosse chegar mais cedo um pouquinho, se eu fosse pegar o carro e dirigir até onde eu quero chegar, chegasse lá 5 minutos antes, talvez eu não chegasse. Talvez aquele tropeço que eu tive foi para retardar, para me livrar de um mal maior. Então, gente, a gente tem que aprender a agradecer também, mesmo quando a gente não era aquilo que a gente esperava, porque Deus sabe, Ele não erra a graça. Então vamos agradecer mais, vamos usar a nossa fé humana, a nossa fé divina e a nossa gratidão e a nossa fé raciocinada. Vamos raciocinar, vamos agradecer sempre, pedindo a Deus que nos proteja. Bom, eu queria falar sobre a fé, sobre isso, mas eu quero usar da fé também agora para fazer uma oração com vocês, uma oração de encerramento. Eu quero pedir a Deus Todo-Poderoso que os seus anjos de luz que estão nos rodeando agora, que venham até os nossos lares, que faça uma limpeza espiritual, uma limpeza energética, que limpe toda a energia densa, que clareie os nossos pensamentos, que abrande os nossos corações, que afaste de nós o pensamento do derrotismo, de depressão, e que tenhamos mais clareza para entendermos as respostas que Deus sempre nos envia, que quando fizermos oração, clareia os nossos pensamentos, Senhor, nos mostra, perdoa-nos a nossa pequenez, que muitas vezes não vemos a resposta que está tão clara à nossa frente, como nessa historinha do senhorzinho que estava orando. Eu peço ao Senhor que derrame as suas bênçãos sobre nós, que abençoe cada um de nós, os nossos familiares e os nossos trabalhos. E te agradeço, Senhor, por mais esse momento de luz, por essa companhia. Agradeço pela companhia de vocês também. Peço que me desculpem se eu não fui tão clara. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu já falei, pode fazer pelo Instagram. Nós temos uma equipe de mídia que responde, tá bom? E sintam-se todos convidados a frequentar a nossa casa,
que é uma casa muito abençoada. E é uma casa que está sempre de portas abertas. Gratidão. A Leila está falando aqui, deixa eu ver o que a Leila está falando. Vale dos Suicidas fala justamente disso. A pessoa com problema e a espiritualidade inspirou tantas soluções e ele não ouviu, resolveu cometer o suicídio. Só no plano espiritual, entendeu? Isso acontece muito em nossas vidas. Chega ao ponto de cometer suicídio e outros não, mas continua achando que Deus não está ouvindo, que Deus está abandonando a gente. Não, gente. Somos nós que viramos as costas para Deus quando nós não temos humildade para ouvir as respostas que Deus nos dá. Temos que fazer a nossa parte, temos que ser mais humildes, temos que pedir e aceitar a resposta que Deus está dando, porque sempre, Deus não erra a graça. Deus manda para o endereço certo, na hora certa, e nós temos que estar sempre agradecendo e tentando entender. Mas calma, nós estamos aprendendo, todos nós. Nós erramos, mas estamos aprendendo. E assim a gente vai evoluindo, vida após vida, vai melhorando. Já fomos mais simples e ignorantes. Hoje já estamos um pouquinho menos ignorantes. Mas vamos manter a humildade para crescer. Agradeço muito a companhia de vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que a paz e o amor de Cristo esteja com vocês. Gratidão.